presa em 24 de agosto de 1970 pelo governo Médici, período mais terrível da ditadura civil-militar, e pelo DOPS, por agentes do DOPS que invadiram a minha casa, me prenderam, a mim e ao meu marido, José Novaes, e nos levaram algemados para as dependências do DOPS, ali na Rua da Relação. Ele foi construído para ser polícia central da capital da República, portanto era repressão a qualquer tipo de movimentos, desde capoeira, se fosse proibido, até movimentos políticos sociais. Na ditadura de Vargas, aquele prédio foi fundamental, foi o centro da repressão política na época, né? Afasta de mim esse cara. Eu fui parar lá no prédio do DOPS, né? Depois de ter passado pela Polícia do Exército, depois daquela fase inquisitorial, fase mais pesada de torturas e tudo mais. O DOPS, naquela época, em 1970, fazia um papel mais de guardar os presos ou mantê-los acautelados para poder fazer a parte de depoimentos, a parte de formalização dos processos, né? Os processos, depois dos inquéritos policiais militares, os processos judiciais junto às autorias, né? As autorias militares. Naquela época, então, o DOPS, na parte de, ela estava dividido em dois presídios, né? Tinha um presídio no último andar, que era o presídio masculino, e no térreo funcionava o presídio feminino. Nesse lugar eu fiquei 9 meses. Eu tinha direito à visita, mas não a banho de sol. Eu nunca podia sair no pátio lá fora. As presas comuns saíam e iam ter visita no pátio grande, mas eu não. Parecia um campo de concentração. Não sei qual foi exatamente a situação, mas o soldado me deu umas pancadas aqui atrás, cacetete, né, quando eu estava assim, virada para o muro. E a partir dali eu comecei a ter esse tipo de repetição. Mais tarde, quando eu fui presa pela 4ª vez, e depois de muita tortura, foi quando eu perdi o rim. Começou aí nessa. Essa foi a primeira passagem do DOPS. No segundo andar, nos recebeu o diretor do DOPS à época, que era da Polícia Federal, mas estava como diretor do DOPS à época, Mário Borges. Então, o delegado Mário Borges, aos gritos, dizia: "Sua puta comunista, com quantos você dormiu?" Imediatamente me separaram do Novaes. Quer dizer, tortura física, eu não gosto de fazer essa distinção de tortura física e psicológica, mas, quer dizer, chutes, pau de arara, choque elétrico, etc. Eu fui passar no boicote. Ali foi um interrogatório constante, porque eles tinham encontrado na minha casa um documento ligado ao sequestro do embaixador norte-americano, que tinha acontecido no ano anterior. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Então a minha passagem pelo DOPS é uma passagem rápida, torturado eu fui, né, em cima de um interrogatório constante, terror mesmo em cima, e esse prédio está lá ainda. Conheço, vagamente, mas conheço. Sei que ele é da época da ditadura, que agora estão revitalizando para virar um museu. Aí era uma delegacia um tempo atrás, aí agora fecharam tudo para virar um museu para as pessoas visitarem. Eu fico indignada quando se propõe a divisão daquele espaço, né, para que ele seja o Museu da Polícia e o Museu da Resistência. Levante pela justiça, levante pela justiça, levante pela
Esse prédio, construído por um arquiteto conhecido, Heitor de Aquino, né? Heitor alguma coisa, para ser Polícia Central e toda a história dele que ele passou, no país é o prédio mais importante para que se construa um memorial. Tanto é que ele foi cogitado, foi o primeiro cogitado para ser memorial da anistia política, que conteria todos os processos, mais de 70 mil processos da Comissão de Anistia Federal. Eu acho que é importante que o prédio se transforme no centro de memória, porque ele foi construído como sendo uma área da polícia, né? Da Polícia Central, desde o início do século XX, né? E ali funcionou toda a repressão em várias fases da República, né? Tanto da República Velha quanto da República Nova. E houve esse momento muito importante depois do golpe de 64, onde o DOPS tinha toda a primazia na repressão, antes que as Forças Armadas assumissem pessoalmente esse tipo de atividade. O DOPS também teve um grande destaque depois de 64. E nunca deixou de ter, né? Porque foi um órgão que sempre recebeu, armazenou e processou informações sobre atividades políticas, toda atividade social e organizacional da sociedade civil. Então, eu acho que... Eu fiquei impressionada faz uns 8 ou 10 anos, porque na lateral, no pátio, nos fundos do prédio do DOPS, que dá para a delegacia nova, tem 2 caveirões. E caveirão, na nossa cabeça hoje, é o símbolo da violência do Estado contra a população mais pobre. Então está lá, o prédio do DOPS, que foi repressão, prédio da Polícia Central, depois prédio da Delegacia de Ordem Política e Social, durante tantos anos, ainda guarda o caveirão. Essa relação é muito estreita e eu acho que ela é reveladora. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Darapunda, titararuda, parapunda, parapunda, darapunda. Tem som? Darapunda, 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 parapunda, darapunda, 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 parapunda. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto.